Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje nós iremos falar sobre um tema super atual, guarda compartilhada. E a convidada de hoje é a doutora Ana Bernal. Doutora Ana Bernal é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela PUC São Paulo. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vinda, doutora Ana, é um prazer recebê-la aqui hoje. Vamos falar um tema muito atual que é guarda compartilhada. Com certeza. Olá, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Sempre que precisar, estarei à disposição. Bom, vamos começar pela pergunta, o que significa realmente guarda compartilhada? A gente já escuta muito e tal, mas qual a definição? A guarda compartilhada, na verdade, é quando o pai e a mãe dividem de forma igualitária as responsabilidades e a companhia desses filhos. Então, tanto a mãe quanto o pai devem decidir quanto a obrigações, deveres e a educação dos filhos, de forma concomitante ou de uma forma harmoniosa entre a mãe e o pai. Mas se há harmonia entre o pai e a mãe separados em relação àquele filho, é necessário que a lei diga que a guarda compartilhada ela já não é de fato, independentemente do legislador ou do próprio juiz dizer isso? É que, na verdade, Martim, temos um histórico onde quem era teoricamente mais adaptado ou melhor servia à guardiã dos filhos era a mãe. Isso é uma coisa enraizada na sociedade, o que vem mudando de forma significativa, mas como essa era a regra anteriormente, então o que aconteceu é que hoje se regulamenta dizendo assim, a guarda compartilhada hoje é a regra e a exceção é a guarda unilateral, onde o menor fica ou com o pai ou com a mãe, aquele que se mostra com melhores condições. Então, para essa guarda compartilhada hoje existir, logicamente que tem que ter algumas condições que devem ser observadas para que ela seja possível. Caso contrário, ela não seria possível, não será possível. E quais seriam essas condições que se verificam? O que tem que haver é entre o pai e a mãe. Eles continuam sendo o pai e a mãe daquele menor, eles só são ex-marido e ex-mulher, então eles devem esquecer disso e lembrar que o bem do menor é isso que tem que ser visado o tempo inteiro. Então eles têm que ter entre o pai e a mãe uma relação de harmonia, de convivência harmoniosa, de respeito e, logicamente, para facilitar essa guarda compartilhada, deve haver a residência próxima do pai e da mãe. Não podemos confundir a compartilhada com a alternada. Então, a alternada, muitas vezes o pai e a mãe, eles não se bicam, eles continuam em briga após o divórcio, mas por uma questão prática ou de profissão do pai ou da mãe, eles acabam estipulando. Então, na terça e na quinta o filho fica comigo e na sexta fica com você, enfim, alternadamente. Mas eles não decidem, os dois juntos, as decisões importantes em que a escola vai estudar, qual a educação que deve ser dada a essa criança. Então, isso é uma guarda alternada e não compartilhada. Então, o nome compartilhado, ele realmente deve ser compartilhado entre o pai e a mãe de forma igual, as necessidades daquele menor e as obrigações. Assim como o respeito, o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer com o nosso filho, e não o que eu vou fazer pela educação do nosso filho. Então, a escola que vai estudar, a faculdade que vamos escolher, isso deve ser decidido entre o pai e a mãe. O compartilhamento deve ser de uma forma geral em relação àquele menor. Agora, o fato de residir em casas próximas significa o quê? Que ele vai morar dia sim, dia não, na casa do pai e da mãe? Ou o dia que ele pretende ir, ele vai para cada um, vai para cada outro? Como é que fica isso na prática? Então, necessariamente, esse menor não tem que ficar na casa da mãe ou na casa do pai, obrigatoriamente de segunda a sexta, enfim. O que tem que ser avaliado e decidido entre o pai e a mãe é o que é melhor para esse menor. Então, se a casa da mãe fica mais próximo da escola, se entende como viável ele ficar durante a semana, porque a mãe leva com maior facilidade para a escola, traz com maior facilidade.
Ok, só que deve ser dado acesso ao pai toda vez que esse pai puder ter a liberdade de poder compartilhar isso com a mãe. Então, de que forma? Eu não posso, durante a semana, realmente trazer o nosso filho para dormir, porque eu acordo muito cedo, é inviável eu acordá-lo às 6 ou às 5 da manhã, mas eu quero ter a liberdade, assim, no dia que eu tiver a disponibilidade de tempo de sair mais cedo, eu ter a liberdade de buscá-lo na escola, retirá-lo da escola, vir para minha casa, jantar com ele e até dormir com ele. Então, deixar livre ao pai e à mãe essa questão de trazer, levar, visitar o filho, assim como o filho também tem que ter essa liberdade. Mãe, eu estou com saudades do meu pai. Ou pai, eu estou com saudades da minha mãe. Haver a liberdade desse menor poder estar tanto na companhia da mãe quanto na companhia do pai. Porque quem tem a ganhar, na verdade, é o menor. Recebendo do pai e da mãe aquilo que ele deve receber, a atenção, o carinho, etc. O afeto. O afeto. Agora, esse regime pode ser mudado no curso das relações interpessoais? Há um conflito, se estabelece conflito. Esse conflito é muito fácil identificar. Por exemplo, o pai ou a mãe arrumam um namorado, o pai e a mãe arrumam uma relação estável. Aí, o ciúme, sentimento de posse, aquela coisa toda, e abre uma guerra entre os dois. Pode reverter essa guarda compartilhada se acontecer um conflito entre o casal? Martinha, a guarda ela pode ser modificada a qualquer tempo, Isso. sempre visando o bem da criança, e não o do pai e nem o da mãe. Então, não é porque o pai hoje tem uma relação nova com uma pessoa nova, não pode mais estar presente na vida do filho ou a mãe, que há uma modificação. O que vai visar a mudança da guarda, seja ela unilateral, seja compartilhada, seja qual for o tipo de guarda, para haver uma mudança, sempre vai ser observado o bem desse menor, que é o que se visa, é o bem maior, é o bem-estar daquela criança. Então, ela pode ser modificada com toda certeza. Agora, uma questão que é crucial, sempre que se fala em guarda, é a questão da quem provê o quê. Falo de pensão alimentícia. No caso da guarda compartilhada, o casal contribui na mesma proporção da educação dos filhos ou não? Financeiramente falando. Não necessariamente. Por quê? A guarda compartilhada, como eu disse, ela deve dividir as obrigações e os deveres. No entanto, se um pode mais, paga mais, porque a pensão alimentícia ela visa um binômio, necessidade e possibilidade. Então, no caso da mãe e do pai, tem os dois que ter a mesma possibilidade para contribuir com a mesma proporção na educação daquele filho. Então, se o pai ganha menos ou a mãe ganha menos, logicamente que a contribuição não pode ser igual à do pai. E não vamos prejudicar o menor, dar um padrão de vida menor ou mais baixo, porque um não pode contribuir da mesma proporção. Então, a pensão alimentícia, ela é estipulada pelo padrão de vida da mãe e do pai. E, logicamente, contribui mais quem pode mais. Então, não necessariamente vai ser a mesma proporção. O ideal é que seja isso, mas nem sempre isso é possível, porque, em regra, se ganha mais, ou o marido ganha mais. Hoje já tem mulheres que ganham mais do que os maridos e tem que contribuir mais. Agora, não... Mas, sim, ela é obrigatória, mesmo na compartilhada, porque os dois têm a obrigação. E quem administra essa pensão? Então, aí também é uma questão de administrar com o pai e com a mãe. Podem optar por o pai ficar responsável pelo pagamento da escola, a mãe pelo pagamento do inglês, cada um ficar responsável pelo pagamento de uma despesa, ou estipularem que a mãe vai administrar, ou estipularem que o pai vai administrar esse valor. Isso deve ser regulado entre o pai e a mãe. É porque é fácil falar no que diz respeito, por exemplo, a pagamento de escola, que é uma despesa fixa, clube, judô, inglês, são despesas fixas que a gente pode quantificar. Claro. Mas agora fica difícil, me parece, por exemplo, no que diz respeito a alimentos. O cidadão, alimentos, eu falo alimentos, comida mesmo. Por exemplo, o menino dorme na casa do pai, quantos dias quiser, dorme na casa da mãe, enfim, ele fica transitando entre um lado e outro. Então fica um pouco difícil você dizer, olha, eu contribuo, o pai pode mais, contribui, deixa a pensão na casa da mãe, e nas mãos da esposa, ex-esposa, e ela administra, mas também ao mesmo tempo tem gasto dentro de casa, então eu acho que me parece que pode gerar algum tipo de conflito, desconforto. Acontece isso? Acontece, é comum alguns pais ou algumas mães reclamarem de que o dia que ele está com o pai,
eu que paguei o supermercado, eu que Por paguei o exemplo, açougue, por exemplo. Sendo mais prático ainda, né? Mas ele acabou jantando no pai. Lógico que se é uma vez ou duas, não há que se falar em grande conflito. Mas quando isso vira persistente, então, por exemplo, o menor vai terça, quarta e quinta e acaba jantando na casa da mãe ou do pai, e o outro que está bancando o supermercado e o açougue acaba gerando um certo conflito. Mas é uma questão de bom senso. O que se pede sempre a esse pai e essa mãe é que tenham bom senso, porque a criança é a única que tem a ganhar com isso. Então, logicamente, que tem que haver um equilíbrio entre os dois, não pode ser uma coisa desproporcional. Se realmente já está desequilibrado, senta, conversa. Olha, realmente eu estou pagando mais de mercado, eu estou pagando mais isso, mais aquilo. Acaba sentando e conversando e dando uma equilibrada ali no orçamento, digamos assim. Mas, quando isso começa a virar conflito, já é o primeiro pontapé de que aquela guarda vai começar a não dar certo. Porque se começou a discutir até pelo mercado e pelo jantar que acabou fazendo na casa da mãe ou do pai, já é um sinal que a relação não está boa. E isso não é um bom sinal. Quando isso acontece, o que acaba acontecendo? Quando existe a compartilhada, a guarda compartilhada, e os dois começam a entrar em conflito, pai e mãe, acaba tendo que se decidir através de uma sentença judicial. Cabe ao juiz determinar, a partir desse momento, quem é aquele que tem melhores condições de dar educação para esse filho. Então, por isso que a gente pede bom senso para esses pais, porque nem sempre o juiz, lógico, ele vai se ater à situação fática, vai avaliar os fatos, avaliar a relação do pai, a relação da mãe com esse filho, mas ele tem que ter muita parcimônia para fazer uma boa decisão, e realmente os juízes da família geralmente têm essa sensibilidade, se socorrem de assistentes sociais, enfim, mas não é o ideal para a criança e nem sempre essas decisões atendem nem aos interesses da mãe e nem aos do pai. Como comentário final, a gente já está no 1 minuto aqui desse bloco final, eu acho que, tendo em vista o poder judiciário, a quantidade de processos lá que existem nas varas de família, é difícil você ter uma decisão de qualidade. Analisar esse detalhamento que a senhora se refere. Eu sinto um pouco temeroso com isso. Realmente, os juízes da família têm uma missão muito importante na mão deles. Claro, é a maior de todas. A maior de todas, não tem a menor dúvida. Não é dinheiro, é muito mais do que isso. É o futuro dessa criança. Eles estão decidindo o futuro dessa criança. O futuro do país. Exatamente. Então, por isso mesmo é que sempre se pede que esse pai e essa mãe tenham cuidado de não deixar a cargo do juiz, que é um terceiro, porque, na verdade, o pai e a mãe que tem que fazer essa decisão conjuntamente. Mas quando eles não conseguem e tem que se socorrer do juiz, o juiz tem que ter uma sensibilidade muito grande para fazer essa decisão. E uma responsabilidade do tamanho enorme. Eu compararia só realmente a um juiz criminal, quando é para decidir se eu tiro ou não a liberdade dessa pessoa. Porque realmente está decidindo, como você bem disse, é o futuro daquele ser humano, que pode ser até o futuro do país. Mas há situações em que não tem outra opção a não ser essa, porque nem pai, nem mãe conseguem decidir o que é melhor para o filho. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos,
Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, no segundo e último bloco do nosso programa, e hoje falando sobre guarda compartilhada. Durante o intervalo chegou a pergunta, é do Jaime. Bem-vindo, Jaime. O Jaime é do Jardim Bonfilholi. E ele faz uma pergunta bastante atual e interessante. Ele pergunta quais seriam os efetivos direitos legais de um casal do mesmo sexo, já que hoje há casamento de pessoas do mesmo sexo, ao adotar uma criança. Então, na verdade, já meus direitos na guarda compartilhada, que é o assunto que nós estamos abordando, seriam exatamente os mesmos que do pai ou da mãe. Então, se eles adotaram uma criança, esses dois pais têm a mesma função do que uma mãe. Duas mães, né? Ou que duas mães, é a mesma coisa. De novo, cabe o bom senso, direito é bom senso. Cabe o bom senso desses dois pais, que na verdade são dois pais, decidir aí com qual dos dois, ou com um ou com o outro, ou com os dois fica dividindo entre um e o outro. Agora, então, ela se aplica da mesma forma. No primeiro bloco, nós conversamos sobre o mundo ideal. O mundo ideal de dois adultos que se separam e tratam bem seus filhos e não tem disputa. Agora, vamos falar do mundo real um pouco, que é onde dois adultos se separam, eles não têm bom senso e colocam um filho no centro da disputa. E acaba dando sequela, que hoje o direito chama de alienação parental. Primeiro, vamos definir o que é alienação parental. Então, Martim, a alienação parental nada mais é do que o pai ou a mãe, usarem esse menor de formas que prejudicam o menor, pode ser até violência moral, às vezes até violência física, privação de ver o outro, o pai ou a mãe, trazendo danos irreparáveis a essa criança. Então, aliená-la em relação ao outro. Então, se está com a mãe pratica atos que levam esse menor a entender que aquele pai não é um bom pai. Ou, quando é o pai, entender que aquela mãe não é uma boa mãe. Então, de que forma? Assédio moral mesmo. Eles falam diariamente: o seu pai não é uma boa pessoa, a sua mãe não é uma boa pessoa, não presta, não é a pessoa com a qual você deva morar, por isso e por isso e por aquilo. Fala mal do pai ou da mãe para a criança de uma